2. O lugar central da genialidade, a ultrapassagem do seu mutismo na natureza, de maneira alguma é um genial lampejo isolado do jovem Marx. Ainda que a questão abertamente nesta explícita terminologia muitíssimo raramente apareça em suas obras posteriores, Marx jamais deixou de divisar no desenvolvimento da genialidade o critério ontológico decisivo para o processo do desenvolvimento da humanidade. Já o afastamento das barreiras naturais, sempre enfatizado como marca da realização da socialidade, aponta esta concepção. Ainda mais significativo seja, talvez, que Marx denomina o socialismo autenticamente realizado, o comunismo, como o fim da pré-história da humanidade. Ele se distingue dos utópicos, mesmo dos grandes, não apenas porque descreve objetiva exatamente as tendências socio-históricas que conduzem ao comunismo, mas também porque não divisa neste estágio a realização final do ponto culminante na história do ser humano, do gênero humano. Pelo contrário, divisa apenas o início da história real do gênero humano. Do nascimento do trabalho e, com ele, das bases ontológicas objetivas e subjetivas do gênero humano, até o comunismo, temos tratado apenas com a pré-história deste processo, a real história da humanidade. Nesta constatação ontológica tão subvertedora sobre o ser social e o devir do gênero humano, chama a atenção que Marx, que em geral fundamenta muito precisamente suas observações, já nas teses ad Feuerbach considera suas constatações como algo tão claramente evidente que não requer qualquer argumentação. Com toda a razão, em nítida oposição às gnoseologias anteriores, as quais com frequência se esforçavam para, por deduções as mais astutas, determinar como pode o pensamento humano se elevar, dos apreensíveis casos singulares sensíveis ao conceito geral de gerenidade, abstrata, geral, etc., ou como é capaz de descender de tais conceitos gerais, logicamente situados ao caso singular. Considera Marx a unidade inseparável do gênero com o exemplar como um fato básico do ser, que deve ser incondicionalmente reconhecido e aplicado prático e teoricamente, e cujo ser não requer qualquer prova. Portanto, já em sua primeira crítica da filosofia hegeliana, 1843, se levanta com energia e paixão contra as mutilações do ser pelas construções lógicas e abstratas. Assim, refere-se à oposição do seu pensamento para com o de Hegel, na questão da compreensão, abre aspas, mas esse compreender não existe, como pensa Hegel, em reconhecer por toda parte as determinações do conceito lógico, mas em apreender a lógica específica do objeto específico, fecha aspas. Não é difícil ver que aqui Marx se refere às conexões legais dos concretos desenvolvimentos do ser, dos processos reais. Essa crítica filosófica geral traz a expressão precisamente nossa questão concernente à relação do singular com o geral e vice-versa. Disse Marx sobre a forma silogística de Hegel, abre aspas, pode-se dizer que em seu desenvolvimento do silogismo racional, toda a transcendência e o místico dualismo de seu sistema tornam-se evidentes. O termo médio é o ferro de madeira, a oposição dissimulada entre universalidade e singularidade, fecha aspas. E mais tarde, complementando e sumariando, abre aspas, mas quando Hegel trata a generalidade e a singularidade, os momentos abstratos do silogismo como opostos reais, é esse precisamente o dualismo fundamental da sua lógica, fecha aspas. Que a generalidade e a singularidade não sejam, portanto, oposições lógicas, nem no sentido da lógica hegeliana, nem em geral, mas expressões no pensamento da combinada coexistência de determinações de ser. Parece ser uma convicção inicial de Marx. E, de fato, apenas a partir de uma tal ontologia tornam-se fundados e compreensíveis tanto a admoestação contra Feuerbach de reconhecer apenas uma generalidade muda, quanto a exigência de reconhecimento do humano que vai para além do mutismo. A genialidade muda, não tornada consciente, que não busca nem encontra qualquer expressão consciente, mas que se expressa realmente nos processos reais do ser, aparece, consequentemente, como categoria ontológica geral fundamental do ser da natureza orgânica, já que na natureza orgânica está ausente até mesmo o mais débil rudimento de qualquer consciência que possa acompanhar teoricamente os objetos e seus processos. Podemos falar nessa esfera de ser apenas uma generalidade identificável objetivamente, portanto, muda. Contudo, o fato ontológico fundamental de que o gênero, por um lado, é existente imediatamente apenas nos exemplares singulares, ainda que, por outro lado, ser e processo de ser de todos os exemplares revelem as mesmas determinações da generalidade, mostra que esta mesma conexão categorial, após Marx, as categorias são formas do ser, determinações da existência, também é um modo de ser básico da natureza inorgânica.
O engano idealista consiste aqui em não enxergar a generalidade da generalidade como uma expressão do ser, mas simplesmente como uma determinação do pensamento, abstração. Esta abstração, todavia, não é jamais destacável da verdadeira essência da objetividade existente, apenas de modo secundariamente derivado é uma determinabilidade do pensamento. Ela nada mais é do que a constatação intelectual de um estado de coisa existente, que na natureza inorgânica processos físicos ou químicos podem conduzir à dissolução de formas de objetividade e que, em tal caso, o objeto assim modificado pode pertencer já objetivamente a um outro gênero, não supera essa relação do exemplar singular com o gênero, porque a relação dos objetos entre si, nessa esfera de ser, é essencialmente o de mero ser outro. E assim, uma tal mudança de gênero se encaixa sem restrições na totalidade das conexões do movimento do ser inorgânico. Com a origem do organismo surge, nesse sentido, uma alteração radical ante a natureza inorgânica, na medida em que todo o organismo é um complexo movido por forças internas, cujas determinações fundantes do seu modo de ser são o surgir e o perecer. Assim, e depois desse processo de reprodução, os elementos do organismo são apenas algo existente no interior do ser inorgânico. Este processo de reprodução dos organismos singulares procede no quadro de sua respectiva generalidade e sua essência, é uma inter-relação entre o organismo e o efeito direto dos processos predominantemente físico-químicos do seu mundo ambiente determinado pelo seu gênero. Que objetos da natureza orgânica possam pertencer a um tal mundo ambiente não abole esse estado de fato, apenas em um estágio superior, em que o processo de reprodução dos organismos requer uma mobilidade independente do seu mundo ambiente, em seu mundo ambiente, é que surgem as modificações biológicas dos processos físico-químicos do mundo ambiente. Por exemplo, raios de luz biologicamente transformados em cores, ondas de ar em sons. Esse fato ontológico tem por consequência tendencial uma comunicação por sinais, sons, etc., entre exemplares da espécie, sempre concretamente determinada, em que realizam estados de coisas importantes para a reprodução, alimento, perigo, relação sexual, etc., para possibilitar aquelas reações genericamente corretas às determinadas situações importantes para a reprodução. Um organismo que se move independentemente só pode, de agora em diante, se reproduzir em um mundo ambiente em que as ocorrências importantes típicas são reconhecidas e, nesta moldura, sejam também comunicáveis no interior da espécie. Este é o estágio de desenvolvimento ontológico que Marx, ao corrigir a concepção de Feuerbach, denominou de generalidade muda. Na natureza inorgânica, uma tal designação falsificaria toda a exterioridade químico-física das interrelações. Ser mudo pressupõe, ao menos, uma possibilidade abstrata de comunicações, e acerca disso nem sequer pode ser falado neste patamar. O salto em todas as relações essenciais do organismo que se reproduz genericamente não pode ser, por isso, superestimado. Contém uma alteração em todas as relações do organismo com seu mundo ambiente, mas uma alteração que pressupõe, em todos os seus momentos, o desenvolvimento que a ele conduz, aqui apenas esboçado como em seus traços mais amplos. Neste salto, portanto, ambos estão contidos no ser, tanto uma continuidade que se mostra como preservar de determinadas estruturas fundamentais nos estágios superiores, quanto uma ruptura da continuidade, o que pode ser observado com o nascimento de categorias inteiramente novas. Queremos observar algo mais de perto das as determinações principais no que se refere a ambos os modos de ligação do exemplar e do gênero. Antes de tudo, do ponto de vista da relação do novo-velho. Já sabemos que a base ontológica do salto foi a transformação da adaptação passiva ao mundo ambiente do organismo em uma ativa, pela qual surgiu a socialidade como um novo modo de generalidade no seu todo. Seu puro caráter biológico imediatamente disponível é gradual e processualmente ultrapassado. Também aqui é ontologicamente absolutamente necessário apontar a coexistência ontológica de ambas as esferas. Uma coexistência abstratamente similar, contudo, em determinações concretas completamente outra. Existe também no salto entre a natureza inorgânica e a orgânica, porque o ser humano, por sua sociabilidade, ultrapassa sua mera existência biológica e jamais cessa de ter uma biológica base do ser que se reproduz biologicamente. Ele também jamais pode romper sua ligação com a esfera inorgânica. Neste duplo aspecto, o ser humano jamais cessa de ser também essência natural, admissivelmente em um modo que se tornam sempre mais fortemente dominantes as determinações sociais do ser sobre o que é nele natural e em seu socialmente remodelado mundo ambiente, enquanto o biológico, através disso, pode apenas ser qualitativamente alterado, jamais, contudo, completamente superado.
o modo ativo de adaptação ao mundo ambiente, a tendência a remodelar o mundo ambiente, sua adaptação tendencial às novas surgidas dessa inter-relação, condições produzidas de reprodução, é com isso o ponto do salto. De sua mera facticidade, segue-se uma série de determinações que perfazem o próprio ser humano, seu pertencimento a um gênero de tipo de todo diferente. Já falamos do surgimento e da essência da posição teleológica do trabalho, a partir do trabalho. O posterior tratamento específico deste círculo temático esclarecerá gradualmente o círculo mais amplo da praxis humana. Mas, mesmo que apenas encaremos abstratamente, como agora, o mero fato de que toda a praxis tem uma posição teleológica por base, deve tornar claro como toda posição teleológica tem de ter, por pressuposto e consequência, o emergir da dualidade sujeito-objeto, que é apenas em coexistência ontologicamente possível. Seu surgimento paulatino ainda não sabemos com precisão em quantos milhares de anos, ao mesmo tempo esclarece e vela a completa novidade dessa determinação de ser. Por um lado, pode o conhecimento deste processo, na medida em que suas etapas são corretamente conhecidas e assinaladas, muitíssimo contribuir para a concretização da nova determinação do ser social. Por outro lado, um isolamento pelo pensamento dos estágios de desenvolvimento, sua remota e frequentemente apenas aparente semelhança a certos impulsos no desenvolvimento animal, pode levar o conhecimento do processo a caminhos equivocados, visto que aqueles processos, ao permanecerem puramente biológicos, terminam em becos sem saída do desenvolvimento. Em todo caso, insere-se uma tendência de desenvolvimento extremamente importante do ponto de vista da genialidade, a gradual transformação da singularidade em individualidade. A singularidade é, precisamente, tal como a generalidade, uma das categorias fundamentais de todo ser. Não há existente que não exista ao mesmo tempo como exemplar de seu gênero, geral e com objetividade única, singular. Leibniz o demonstrou às damas da corte com a sua famosa anedota sobre as folhas de grama. Contudo, na medida em que a relação entre outros com outros objetos, bem como a adaptação passiva do organismo ao seu ambiente, não se elevam a uma relação sujeito-objeto, a singularidade tem que permanecer um simples fato natural. O mesmo entre os seres humanos, a descoberta de há muito de que cada ser humano possui uma impressão digital única, que não se repete jamais, não vai além no seu conteúdo do exemplo da folha de Leibniz. Naturalmente, Leibniz poderia ter ilustrado esta sua tese, altamente geral abstrata, por exemplo, com os seixos das veredas do parque. O desenvolvimento real da individualidade, sempre social, jamais meramente fundada pela natureza, a partir da mera singularidade natural, é um processo altamente complicado, cujo fundamento ontológico é formado pelas posições teleológicas das praxes, com todas as suas circunstâncias, mas que absolutamente não é, em si mesmo, de caráter teleológico. Esse fato fundamental não é suprimido quando, em estágios relativamente elevados do desenvolvimento, os próprios seres humanos mais ou menos conscientes desejam ser individualidades. Esta intenção pode, com frequência, se tornar conteúdo de posições teleológicas, já porque se necessita um longo, no início muito lento, desenvolvimento das relações sociais para deixar-se emergir o problema da individualidade como real e, antes de tudo, como geral. É de fato correto que o trabalho e todas as formas da praxis que dele surgem imediatamente, desde o início, exercem sobre o ser humano que trabalha, que age praticamente, complicados efeitos retroativos. Sua atividade se torna cada vez mais ampla e, ao mesmo tempo, diferenciada e consciente, com o que a relação sujeito-objeto torna-se sempre mais forte e, simultaneamente, uma categoria cada vez mais intensivamente dominante da vida humana. Ao mesmo tempo, fundando o processo há pouco descrito, a socialidade da sociedade se constrói paulatinamente, trazendo, com isso, para as posições teleológicas, uma esfera de atividade extensiva e intensivamente cada vez mais ampla, mesmo quando, de modo primariamente socialmente fundado, concretize, precise e, onde necessário, delimite este crescente campo de atividade. Portanto, em consequência da praxis, o ser humano que se forma se coloca em uma multilateralidade sempre mais desenvolvida ante uma sociedade e o seu metabolismo com a natureza, o seu desenvolvimento de órgãos para sua própria preservação, etc., através do que a corporificação objetiva da genialidade não apenas cresce, em muitos sentidos se torna sempre mais multifacetada, mas, ao mesmo tempo, coloca crescentes e mais diferenciadas demandas ao ser humano singular,
que age praticamente. Esse processo que ocorre objetivo e subjetivamente em constante interação da objetividade com a subjetividade faz surgir os fundamentos ontológicos a partir dos quais a unitariedade do ser humano, originariamente em muitos aspectos ainda meramente natural, pode gradualmente receber o caráter social, apenas possível em sociabilidade, de individualidade. Ocupar-nos-emos em nossas exposições posteriores mais detalhada e concretamente deste complexo de problemas. Aqui importa apenas indicar que o surgimento do sujeito e do objeto na praxis social, apenas no curso de um longo processo, pode conduzir ao complexo de problemas da generalidade, não mais muda a trazer à vida seu específico modo de ser na medida em que, para os seres humanos, tornam-se objetos, objectem, em sua praxis, não meramente os objetos, Gegenstände, concretos, em cuja existência e elaboração o metabolismo da sociedade com a natureza se baseia e que ele, a partir de agora, confronta como sujeito da praxis social, mas por meio de formas da própria socialidade que disto emergem, por último, como Marx enfatizou, deixa-se emergir a própria genialidade como ensemble das relações sociais. Esta mudança se mostra concisamente em que, na linguagem, surge uma forma plenamente nova de comunicação entre os exemplares do gênero. Marx determina essa nova situação no desenvolvimento da generalidade do ser humano no que se refere à linguagem, como se segue. Abre aspas, a linguagem é tão antiga quanto a consciência. A linguagem é a consciência real prática, que existe para os outros homens e que, portanto, também existe para mim mesmo. A linguagem nasce, tal como a consciência, do carecimento, da necessidade de intercâmbio com outros homens. Naturalmente, fecha aspas, naturalmente, mesmo a linguagem não surge como uma criação do nada, apesar do caráter de salto de sua gênese que a diferencia qualitativamente das formas precedentes, como meio de comunicação entre os exemplares de um gênero. Tem uma pré-história nas formas de comunicação por sinais dos animais superiores. O salto contém uma dupla base conteudístico formal. Em primeiro lugar, a linguagem, para ser linguagem, deve ir para além da mera dependencialidade da situação dos animais, em sua relação puramente concreta, unilateral ao imediato ato presente. Quando, por exemplo, uma ave, galinha, ganso, sob circunstâncias também ganso selvagem, reage com determinados sinais ao avistar uma ave de rapina em voo. É uma reação plenamente efetiva a um determinado e concreto perigo mortal no mundo ambiente e de uma imediata reação defensiva dada com uma ampla precisão em sua unicidade. Do preciso e pontual funcionamento de tais modos de reação não se segue de maneira alguma, por exemplo, que o pássaro concernente, sob circunstâncias totalmente outras, seja capaz de perceber esse inimigo sequer apenas como o mesmo. A familiaridade com uma tal ameaça mortal não implica de maneira alguma a identificação do que ameaça com o seu ser em si, portanto, um conhecimento do que ameaça como existente em si, que ainda possui por si próprio uma grande série de propriedades relevantes na prática, além dessa função para o organismo ameaçado. Os seres humanos puderam, por exemplo, em um estágio elevado de seu desenvolvimento, utilizar aves de rapina como auxiliares em suas atividades de caça. A relação humana com o mundo ambiente natural implica, portanto, a identidade do objeto em questão em situações que vão para além de cada relação dada diretamente. A partir do ser conhecido, a partir do concreto imediato ser para nós, se desenvolve um reconhecimento do ser em si. Marx assim expressa essa nova relação, o tornar-se consciente que seu objetivo é na linguagem que, para os seres humanos que trabalham, existe na medida crescente uma relação com os objetos e com as relações inorgânicos e orgânicos, e depois também sociais, de seu mundo ambiente, aos quais ele ativamente se adapta com seu trabalho e sua praxis, enquanto o animal absolutamente não se relaciona com nada. Abre aspas, para o animal, sua relação com os outros não existe como relação. Fecha aspas. Trata-se de uma dúvida de um trata-se sem dúvida de um salto qualitativo decisivo. Não se pode, todavia, jamais esquecer que, no qualitativamente novo, permanece ao mesmo tempo conservada uma determinação ontológica essencial do ponto de partida originário, a unidade imediata e inseparável do gênero com o respectivo exemplar do gênero na prática em consideração. Portanto, a superação na linguagem da dependencialidade da situação não significa de maneira alguma também a superação do inseparável dependencialidade para com o gênero nela existente. Ao contrário, significa sua intensificação como consequência do tornar-se reconhecida. Quanto mais se salientam, tanto no gênero quanto no exemplar, os momentos do ser em si,
o que perfaz o principal conteúdo dessa ultrapassagem, tanto mais predomina nos momentos independentes mediados pela linguagem. A imediata orientabilidade à praxis e, com ela, a mera informação imediata de uma generalidade estranha ultrapassada pelo conhecimento da generalidade objetiva da imagem de mundo. Ela descreve uma inexorável persistência em cada exemplar em sua generalidade, sempre independente de sua respectiva situação concreta, seu funcionamento concreto nela, etc. Só assim se torna compreensível a constatação de Marx de que o ser humano, enquanto essência genérica, se relaciona com outros gêneros, com outros exemplares, de um modo determinado pelas bases de fato de sua praxis, o que Hegel, já no início de sua fenomenologia, estabelece como ponto de partida para o pensamento humano, como demanda para o seu desenvolvimento ascendente, que o conhecido, porque é conhecido, não é ainda reconhecido. Se realiza para o ser humano na vida da vida cotidiana, já em sua linguagem. Para conseguir levar algo à expressão linguística, sua designação através da palavra deve aprender a elevar a expressão dessa dupla realidade real, essa dupla qualidade real. De um lado, a identidade que persiste de cada exemplar no seu específico ser precisamente assim. De outro lado, e de modo disso inseparável ao mesmo tempo, sua inseparabilidade de sua própria generalidade. Não é de maneira alguma casual que o pensamento humano, no seu início, compreendesse a habilidade de nomear os objetos como sinal de seu domínio sobre eles. Também aqui podemos relembrar a história mosaica da criação, em que o ser humano documenta, ao dar-lhes nomes, seu domínio sobre os animais. Por mais que, no período inicial dessa coincidência entre nomear e denominar, tenha conhecido constantemente excessos mágicos místicos, ela permanece na prosa da praxis real o fundamento teórico da exitosa adaptação ativa da humanidade ao seu mundo ambiente. Aqui pode ser falado apenas dessa relação ontológica fundamental no ser social. Naturalmente, a emergência de sua expressão na linguagem é, igualmente, um processo. O percurso da limitada concretude dos meros sinais à abstração prática e frutífera da captura do mundo ambiente pela linguagem, domínio prático das complicadas ligações dos complexos de objetos e dos processos que estão em suas bases. Foi certamente muito longo. Tanto quanto se pode hoje apreender, a fixação linguística da generalidade acima esboçada foi, ao menos, um dos componentes essenciais do desenvolvimento. Portanto, aparentemente, um percurso do único concreto à abstração genérica. Dizemos aparentemente que, já que se, por exemplo, em um caso descrito por Levi Bru, os índios Klamath não tinham qualquer termo para a raposa, em compensação tinham um termo para cada uma das suas subespécies. Em tal caso, portanto, o surgimento de um termo que abarque o gênero, eventualmente o que de maneira alguma ocorre incondicionalmente, com a substituição dos antigos nomes diferenciados, não percorre mais a via dos sinais da linguagem, mas um processo de integração no interior da linguagem. O quão ampla ou estreitamente sejam apreendidos os conceitos genéricos, não altera em nada a unidade linguística entre gênero e exemplar. Do mesmo modo pelo qual a posterior determinação científica mais exata, por exemplo, de que a baleia não pertence ao gênero peixe, mas ao mamífero, não supera essa relação fundamental. Essa unidade entre capacidade de desenvolvimento e permanência de determinações fundamentais, de elasticidade e solidez, faz este caso de assimilação ontológica do mundo na linguagem adequado para poder acompanhar as variações essenciais desse tipo de expressão dos objetos para com o sujeito no ser social, como modo de expressão, como órgãos do fazer consciente, como capacidade de preparação e realização das posições de decisões necessárias para a praxis. Nossa formulação não é, todavia, a realmente exata a este respeito, pois, pela sua essência, já eram de caráter social as acima comentadas fixações pela linguagem dos momentos da troca material da sociedade com a natureza. Em todo o ato de trabalho está contido, objetivamente considerado, a transição plena do meramente conhecido ao reconhecido, mesmo que isto não tenha, mesmo que isso não obtenha incondicionalmente um reflexo intelectual realmente consciente. Também para o trabalho, para ele, com maior razão, vale a de Marx, observação fundamental para a metodologia histórica sobre a praxis humana. Não sabem, mas fazem. O conhecimento que se desdobra do mero ser conhecido pode tornar-se na rotina, na praxis do trabalho. Pode tornar-se tão evidente e fixo a ponto de se converter em reflexo condicionado, sem que os atos dos seres estranhos que, enquanto tais,
tornam conscientes que fixam e concretizam sua objetividade, devam ser diretamente retidos intelectualmente. Na objetividade da praxis, este processo dos sinais da linguagem, do meramente conhecido ao mais ou menos conhecido, das imediatas reações aos eventos, ao comportamento ante os complexos e processos de objetos, já deve ter sido realizado para que possa ser fixado como base da praxis do trabalho, pois apenas assim o ser humano fica em condições de comportar-se correspondentemente aos complexos de ser que, em sua objetividade já prevalecente ou exclusivamente, surgiram do ser social. A qualitativamente nova forma de ser da generalidade da sociedade se mostra igualmente desde o início que ela é pluralística, isto é, que se diferencia, já na praxis imediata, em pequenos grupos genéricos singulares, ante os quais a generalidade humana parece existir apenas como mera abstração, ainda que, por fim, seja aquela força que determina a direção das tendências principais. Pensamos no fato fundamental de que, enquanto os organismos da natureza orgânica são imediatamente exemplares de seus respectivos gêneros, o gênero humano tornado social se diferencia em unidades menores, imediatas e aparentemente fechadas em si mesmas, de tal modo que, na sua praxis, além do gênero natural mudo, ao se esforçar por uma certa conscienciosidade sobre essa determinação do seu ser como genérico, é constrangido, ao mesmo tempo, a aparecer apenas como um membro consciente de uma menor parte do gênero. A generalidade não mais muda do ser humano, portanto, ancora sua autoconsciência não diretamente no gênero real, total da humanidade, que adentra o ser como sociedade, mas nestas suas imediatas primeiras formas fenomênicas parciais. A separação adentra a consciência tão amplamente que os membros dessas primeiras parciais, ainda que parcialmente não mais mudas, formas de generidade tratam os outros grupos similares praticamente como se não fossem humanos, como não pertencentes ao gênero, canibalismo, etc. Assim, a generalidade humana não mais muda parece, portanto, na praxis imediata, desmembrar-se totalmente em partes independentes, com o que aparece como ontologicamente evidente que as forças imediatas de consciência da vida cotidiana são amplamente forçadas a seguir esta decomposição, isto é, de todo claramente indicado pela história de um dos órgãos primários da específica generalidade humana, a linguagem. Tal como o desenvolvimento geral da generalidade do ser humano exibe um pluralismo desconhecido da natureza, o mesmo ocorre com a linguagem. Ela, desde o início, também existe de modo plural. Este pluralismo mostra, contudo, uma curiosa dialética na história do ser humano. Por um lado, nas tendências de ser subjetivas dos seres humanos está contida uma forte habilidade de persistência desse modo da, de, deste modo de dadidade original em sua existência social. Considerem-se tais tendências ainda hoje, por exemplo, na Bretanha ou em Gales. Por outro lado, aparece a incessante superação dessa diferenciação original, a formação de unidades de integração sempre maiores a partir da fusão dessas unificações parciais, como um momento importante da história humana. Ela, com maior frequência, se desdobrou até hoje, antes de tudo, onde os cada vez mais puros princípios sociais fizeram mais intensamente recuar os meros princípios naturais até o surgimento e consolidação das nações, sobre as concretas formas de ser, de modos de integração ainda mais abrangentes que a atual, pouco pode ser dito hoje realmente de concreto como tendência de futuro. Por um lado, devemos discernir uma constante e crescente integração econômica, a qual, sem dúvida, pressiona objetivamente na direção de um ser econômico unitário de todo o gênero humano. Mesmo a nação não teria sido aceita como uma abrangente forma unitária sem a base de uma tendência econômica à integração, que foi forte o suficiente para ultrapassar as particularidades locais das formas sociais iniciais, fundindo-as em uma unidade econômica. Por outro lado, vemos com que intensidade as tendências unitárias integradoras das nações e, como já vimos, também de caráter pré-nacional ou nacional primitivo, se opõem às novas formas de unificação em mais elevados patamares de resistência. Também tais tendências hoje constituídas de modo diverso. A história da humanidade até aqui mostra que, no final, as formas superiores da integração foram as vitoriosas. Contudo, ela não pode nos ensinar com segurança por quais modos concretos poderiam ter
lugar essas mais amplas, qualitativamente modificadoras, remodelações da generalidade. Para nossas atuais colocações de questão, ainda muito gerais, é importante, antes de tudo, o fato de que a generalidade do ser humano alterou qualitativamente seu caráter processual com o ultrapassar do mutismo determinado biologicamente. Desde Darwin até Geoffrey de Saint-Hilaire, Goethe e Lamarck, devemos também compreender a generalidade dos seres vivos como um processo essencialmente histórico. Este reproduz, todavia, em um plano mais geral, o fato ontológico básico da natureza orgânica, devir e passar dos organismos. De modo ontologicamente similar, também há para os gêneros um devir e um passar. Este processo pode conduzir ao fenecimento de um gênero antigo, ao florescimento de um novo, mas sempre traz apenas indiferente de imediata por quantas formas de transição, um devir e um passar dos gêneros em sentido biológico. O processo de desenvolvimento que acabamos de indicar para a humanidade se baseia precisamente na transformação das formas essenciais do gênero humano, que, neste processo, ao mesmo tempo se conserva enquanto tal e se desenvolve ascendentemente. As forças, ao final, motrizes dessa tendência a um desenvolvimento ascendente são aqui também a economia, o modo de reprodução social do ser social. Não obstante, enquanto os desenvolvimentos biológicos se consumam diretamente nos exemplares singulares dos gêneros, consumando-se, todavia, não por esses, senão nesses, um desenvolvimento dos processos de desenvolvimento econômico pode ser consumado apenas através das posições teleológicas dos seres humanos, no imediato, mas apenas no imediato dos exemplares do gênero. Na medida, portanto, em que a economia torna-se ao mesmo tempo produtora e produto dos seres humanos em sua praxis, a tese de Marx, segundo a qual os seres humanos, ainda que em circunstâncias que não escolheram, fazem sua própria história, tem como consequência natural que também a genialidade dos seres não é capaz de um desenvolvimento sem que esses tomem posição consciente e prática sobre os problemas nela contidos, o que traz a constatação de que este desenvolvimento não se consuma por uma mudança biológica essencial nos seres humanos, que o afastamento das barreiras naturais é um momento muito essencial deste processo, mas, de maneira alguma, uma alteração essencial de seu caráter fundamental. Ainda não é aqui o lugar para tratar exaustivamente esse complexo de problemas. Deve ser imediatamente apenas comentado que já as aqui indicadas condições de desenvolvimento apontam que, no gênero humano, a generalidade deve expressar sua generalidade ante os exemplares de modo inteiramente outro que na esfera que a biologia controla. Lá, a experiência nos ensinou que a generalidade expressa imediata e completamente, ao mesmo tempo, o tipicamente geral em um gênero. A contraposição de todo geral entre singulares e genericamente típico também não pode, naturalmente, faltar nas formas mutáveis da sociabilidade. O gênero, de outro modo, cessaria de ser gênero. Contudo, recebe determinações internas e externas de todo novas. Já foi falado sobre a mudança, sobre a processualidade. Importa agora considerar algo mais de perto as condições, forças, instituições, etc., que colocam e mantêm em andamento essa processualidade do ponto de vista da generalidade. Já citamos precisamente em conexão com esse complexo de problemas a formulação marxiana da generalidade não mais muda. Marx determina como o ensemble das relações sociais. Com isso, a qualidade mais geral das relações do gênero e exemplar singular não é refutada, mas fundamentalmente modificada, já que o gênero se torna uma totalidade articulada, internamente diferenciada, cuja reprodução, a mais complexa, pressupõe e requer determinadas atividades, modos de comportamento, etc., dos singulares dela partícipes, mas de tal sorte que, por um lado, ela determina extensa e concretamente o motivo, o caráter e o espaço de manobra das posições teleológicas que assim emergem produzidas pelos seres humanos singulares, e, por outro lado, e ao mesmo tempo, tais impulsos singulares, atos, etc., possuem influência não inessencial em seu movimento como um todo. A transformação estrutural trazida à vida pelas posições teleológicas no trabalho, pela ontologicamente, plenamente nova relação sujeito-objeto nelas contida, pelas suas consequências indiretas, às quais pertence a linguagem como órgão de comunicação, precisamente nesta totalidade, no seu objetivo abarcar todas as formas e conteúdos de todos os destinos individuais, nas inter-relações entre os processos reprodutivos dos singulares e a sua totalidade, Gesamtheit, adquire
sua qualidade e totalidade social, como fundamento objetivo de toda generalidade ao nível de ser da sociabilidade. Para esclarecer a novidade aqui decisiva, primeiramente, em seu abstrato ser outro ante as formas de gênero precedentes, deve ser sublinhada a aparência formal, mesmo que, em essência, pensada muito quanto ao conteúdo do caráter em princípio não unitário da nova generalidade. Trata-se já em um patamar consideravelmente primitivo de que esse ensemble de relações não tem possibilidade de operar de modo unitário sobre os seres humanos singulares que ele abrange. Isso já se inicia com a mais primitiva divisão do trabalho, onde na natureza orgânica é discernível algo semelhante a uma divisão do trabalho, ela é biologicamente fundada. Uma abelha operária simplesmente não pode cumprir biologicamente as funções de um zangão ou vice-versa. Ao contrário, já no período da coleta, a sociedade deve decidir quem, por exemplo, em uma caçada, vai perseguir a caça, quem vai abatê-la, etc. Claro que, no início, a divisão de trabalho, em muitos casos, é natural, por exemplo, aquela entre ser humano e mulher. Contudo, já aqui também se mostra que essa dependencialidade para com a natureza não pode ter o caráter biológico absoluto, inviolável do mundo animal. Biologicamente, o ser humano está perfeitamente na situação de colher amoras ou cogumelos e, desde as lendárias Amazonas da antiguidade até do outro lado, Joana d'Arc, as heroínas da Guerra Civil, há inumeráveis documentos sobre como as mulheres, por fundamentos sociais e não por qualquer sua inabilidade biológica, eram barradas das ocupações masculinas no interior da divisão do trabalho. Toda a divisão do trabalho, nesses casos extremos inclusos, desde o início, é uma social é o desenvolvimento das forças produtivas e, com ele, o da divisão do trabalho faz social em um modo sempre mais dominante. Socialidade prevalecente nos processos de reprodução significa, todavia, diferenciação e pluralidade espontâneo social nos modos das ocupações práticas dos seres humanos. Quando o desenvolvimento desse processo de reprodução social tem por consequência que, por exemplo, uma regulamentação jurídica introduz tipos admissíveis ou proibidos de praxis, então surge por si uma mais ampla diferenciação dos seres humanos partícipes. Eles podem aprovar ou recusar esta regulamentação, podem se submeter convicta ou criticamente, podem externamente observar as regras e, quando de seus próprios assuntos procuram burlá-las, podem abertamente, com diversos meios, agir contra elas e assim por diante. A isso deve ser acrescido que a diferenciação dos modos de reação de maneira alguma deve se referir incondicional e unitariamente à totalidade, Gesamtheit, da regulamentação legal. Pode-se dizer que, para cada regra concreta, a própria diferenciação se apresenta em novas combinações, mesmo se, naturalmente, como consequência da estrutura social de cada sociedade, devem também se mostrar tendências sintetizadoras. Este é, naturalmente, um exemplo tomado ao acaso. Quanto mais desenvolvida uma sociedade no sentido social, mais multifacetadas são as decisões de detalhes que ela demanda de seus membros em, de fato, todas as esferas da vida, pelo que, com frequência, podem se apresentar grandes diferenças, mesmo em esferas de fato próximas, nas exigências de reações. Pense-se no comércio e na bolsa, no comportamento das crianças na casa e na escola, e assim por diante, e assim por diante. Essa variedade que parece se aproximar ao infinito de decisões alternativas a que o membro singular da sociedade é constantemente induzido ou mesmo obrigado pela diferenciação interna da sociedade como um todo, é a base social ao que costumamos descrever como formação do ser humano para a individualidade. Tem sido, em muitos casos, costume, e hoje de maneira alguma desapareceu, enxergar na individualidade uma forma originária, até certo ponto antropológica do ser humano. Isto é correto apenas na medida em que o ser humano, em geral, tem a possibilidade interior de seguir ou se opor, praticamente nas suas reações ao seu mundo social exterior, naturalmente, inclusive na troca material com a natureza. As tendências de desenvolvimento objetivas, portanto, também as tendências de diferenciação dos motivos das decisões alternativas. Sabemos, todavia, que, ao fim, trata-se apenas de uma possibilidade, mobilização de uma reserva interior, até então pouco ou ainda não utilizada.
A história social lista muitos exemplos nos quais não apenas seres humanos singulares, mas mesmo grupos inteiros, camadas, etc., essas reservas mobilizáveis falham em parte ou no todo. E é por isso que, em face de grandes alterações na estrutura social, podem ser abandonados à ruína, enquanto outros seres humanos singulares ou grupos podem delas ativamente participar. Essa grande variedade das reações com frequência postas pelas tarefas do mesmo movimento social, incluso os acima mencionados papéis de iniciativa, de maneira alguma significa que o impulso dominante desse desenvolvimento tenha sido produzido das iniciativas individuais. Ao contrário, a história mostra que tanto a crescente diferenciação dos problemas a solucionar socialmente quanto o seu modo, o seu conteúdo, a sua forma são postos na ordem do dia, por último, pelo desenvolvimento da sociedade como um todo. E já que o ser humano, como mostrarão nossas explicações mais detalhadas e concretas, é um ser que responde, seu papel nesse edifício social consiste em dar respostas às perguntas postas pela sociedade, as quais, em suas consequências, podem promover, frear, modificar, etc., as tendências de fato realmente operantes. Naturalmente, a relação da resposta com a pergunta, onde que a desencadeou, jamais pode ser entendida como uma ligação mecânica, onde se trata simplesmente de uma ligação mecânica, de uma tal ligação mecânica, simplesmente pergunta e resposta não podem absolutamente ser elementos ontológicos de uma sociedade. Nenhuma constelação meramente existente de objetos, processos, etc., contém este seu ser dado imediato uma pergunta a ser respondida. Esta aparece como produto de um sujeito que pensa, e põe, que interpreta intelectualmente como pergunta a velha ou nova constelação, tendências, etc. Então, existência, então, naquele momento, do mesmo modo, intelectualmente a formula como resposta. Só a este patamar do ser que torna consciente pode a resposta ser adequada para figurar como base das posições teleológicas práticas. Enquanto ainda na natureza orgânica as transformações da genialidade muda de fato, se realizam nos exemplares singulares, mas não por meio deles, sua ultrapassagem no ser social consiste precisamente em que os exemplares singulares podem se tornar imediatamente também órgãos e portadores das transformações na genialidade. Não, porém, no sentido de que a iniciativa arbitrária de agora em diante possa primariamente determinar conteúdo, forma e direção das respectivas transformações, mas, pelo contrário, no sentido de que as transformações que emergem na sociedade como um todo induzem os membros do gênero, por fim, sob pena de ruína, a elaborar sua essência econômico-social como pergunta a eles dirigida e a realizá-la teleologicamente como resposta dada a ela. Mesmo uma tão abstrata descrição desses estados de fatos sociais mostra que as exigências da sociedade aos seus membros de que realizem seu ser social sob a forma de posições teleológicas conscientes deve crescer constantemente com o incremento de componentes puramente sociais na convivência dos seres humanos. Quanto mais primitiva é uma sociedade, quanto menos lhe é intrínseca a tendência de radicalmente afastar as barreiras naturais, quanto menos ela coloca a seus membros perguntas variadas, às quais eles apenas podem atender pela via da pergunta e resposta. Aqui nos interessa apenas o crescimento de tais formas de decisão, tanto da mera quantidade, quanto também da crescente abrangência das manifestações de vida, as mais diferenciadas. A consideração dos modos de agir assim surgidos, ainda gerais, mesmo limitados formalmente do ponto de vista da praxis, implica, do ponto de vista de seus seres humanos socialmente forçados a agir de tal modo, uma crescente diferenciação de seus modos de reação à realidade na reprodução do seu próprio ser na sociedade. Se, então, considerarmos esse processo de diferenciação do ponto de vista dos seres humanos singulares que vivem na sociedade, está posto como necessidade de autopreservação e esforço, ainda que subjetivo, de trazer uma certa harmonia tanto a esses comportamentos quanto cada vez mais heterogêneos, com frequência mesmo contraditórios, como também a eles próprios. Uma tal tendência para a unitariedade interna nas reações ao ambiente exterior, a que é forçado cada organismo pela reprodução do seu próprio ser, já surge no nível do ser orgânico. Neste, obviamente, o princípio dominante é a manutenção da reprodução biológica, que, em larga medida, é executada sem ser guiada por uma consciência. A adaptação dos seres vivos a um mundo ambiente que se torna essencialmente novo tem sua principal dificuldade em que a adaptação se refere, na maior parte das vezes, à função do organismo como complexo unitário. É evidente que
ainda em larga medida naturais, condições de vida nos estágios primitivos impunham, em muitos casos, modos de reprodução semelhantes, mas já com uma adaptação ativa para os singulares. Por todas as similaridades ainda existentes com a esfera orgânica, mesmo a mais primitiva forma de adaptação ativa força, em tais casos, momentos qualitativamente novos do processo reprodutivo do ser humano. Este novo é justamente a gradual remoção das adaptações espontâneas meramente biológicas por meio de uma maior ou menor, mesmo que ainda muito inicial, consciência. O fundamento da transformação é precisamente a adaptação ativa do mundo ambiente, da qual um determinado nível de atividade consciente não é mais eliminável. Com isso, todavia, a adaptação biológica a um mundo ambiente total parcialmente alterado ou que se altera deixa de funcionar para a reprodução de tais seres vivos como regulador exclusivo. Ela deve ser substituída por um modo de adaptação social ativo, em que o novo tipo de relação prático existente do gênero e exemplar do gênero possa se expressar de uma nova maneira.